Hello, everybody. Vamos falar de passado, tá? A gente vai fazer uma revisão do passado no inglês. Vou revisar tudo de novo, a gente vai ver a lista de verbos, eu vou explicar, vou fazer exercícios aqui com vocês juntos, tá? E essa aula vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, vai ficar disponível para tirar as dúvidas mesmo. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela e vou explicar um pouquinho junto aqui com vocês. Aqui, tá? Então, ó, simple past, regular verbs. Os verbos que são regulares. O que são os verbos regulares no passado? São os verbos que a gente já conhece, work, play, talk, que a gente vai colocar no passado e para transformar eles em passado, basta a gente adicionar ed no final. Então, ó, vocês estão vendo aqui? Work virou worked. Então, trabalho, trabalhei, trabalhou. Play virou played. Talk virou talked. Então, basicamente, para a gente fazer uma palavra, um verbo no presente se transformar em passado, a gente coloca um ed no final. Passado. Bateu o olho, viu? Ed, tá no passado, certo? Tem alguns detalhes que é importante a gente falar. Tem alguns verbos que, por coincidência, eles já terminam com E. Então, eu não vou colocar outro E, tá? A gente só acrescenta o D, certo? Mas, de novo, bateu o olho e viu que termina com ED, passado. Toma só cuidado, que na hora que a gente tiver que voltar esse verbo para o presente, não vai tirar o E e o D, vai ficar us, por exemplo, tá? Ou se a gente tirar no dance, se a gente tirar o ED, vai ficar dance, vai faltar coisa, tá? Então, assim, são palavras que eu sei que vocês conhecem. Eu botei o ended aqui de bobeira, tá? São palavras que eu sei que vocês conhecem, então lembrem, tá? Se ela já termina com E, não acrescenta outro E, bota só o D, ela já ficou passada. Então, dance, dances, continua sendo um ED, tá vendo? É que o E já estava aqui. Terceira observação, e essa aqui é importante, tá? Verbos que terminam com Y. Na frente do Y tem consoante? B, C, D, F, H, J, né? Tirando a E e o U, as consoantes. Se tiver uma dessas na frente do Y, tem uma outra regra, tá? A gente tira o Y, coloca um I no lugar dele, e daí acrescenta o ED. Então, por exemplo, play, na frente do Y tem vogal. Deixa lá, tá? Só acrescenta o ED. Aquela regrinha boa que a gente já viu. Se ela terminar com Y, mas tiver uma consoante, aí entra isso, tá? Tira o I e acrescenta o ED. Mas, de novo, tá, gente? Não precisa decorar essas coisas, não se preocupem com isso. Porque a gente se acostuma com as palavras no passado também, tá? Então, assim, não é agora eu vou ter que decorar as regras. Não. Vocês estão aprendendo o passado agora. Então, aos poucos, a gente de tanto ver, vai acostumando, de tanto fazer exercício. Então, não se matem para decorar isso. Mas a regra existe e eu estou dando uma resumida para vocês terem isso em mente, tá? Já ter essa noção. Bom, além dos verbos regulares, que a gente só tem que acrescentar o ED, tem outros verbos, tá? Que eles não são regulares, eles são irregulares. E aí o que acontece? Eles mudam, a palavra fica um pouco diferente. Por exemplo, o verbo go, que é ir, no passado vira went. Então, se eu falar, eu vou para a escola, I go to school. Mas se eu falar que eu fui, I went to school. Não vou botar ed, tá? Não pode. Dois verbos irregulares muito importantes, muito conhecidos. O famoso o verbo to be. Eu vou até abrir um parênteses aqui. O verbo to be no presente é am, is e are. Porque é o famoso I am, you are, he is. Então, depois que a gente conjuga o verbo, ele passa a ser am, passa a ser is, passa a ser are. O que é conjugar o verbo mesmo? É executar alguém, executar uma ação. Então, por exemplo, se eu falar comer, verbo comer. Quando eu conjugo o verbo comer, vira eu como, tu comes, ele come, comemos. Então, a palavra comer muda, não muda? Comer vira como,
comem, comemos, entendeu? Isso é um verbo conjugado, quando tem pessoas executando aquilo. Você não fala eu comer, você comer, nós comer. Não, comer é sem conjugação. Conjugou, muda. O verbo to be é a mesma coisa. O verbo to be sem conjugação, ser, é isso aqui. Agora, sou, somos, vira isso aqui, certo? Quando ele vai para o passado, esses dois aqui, ó, am e is, se transformam em was. E tudo que era are se transforma em were, tá? Então, ele é um verbo irregular, porque ele não, a gente não bota um ed aqui no I, a gente não bota um ed no is, tá? Ele muda. Então, ele também é um verbo irregular. Então, famoso, não, o verbo to be é um verbo irregular no passado. E o verbo have, que é ter, ele não é nem has, nem haved, ele vira had. Também muda um pouquinho, tá vendo? De have, ele vira had. Então, se eu falar I am, por exemplo, ó, I am a teacher. Tá no presente, né? Eu sou uma professora. Se eu falar eu era, I was. Eu mudo o verbo. Então, isso aqui, ó, eu era, já bati o olho aqui, não tá am, tá was. Passado. You are students. Vocês são alunos. Se eu falar que vocês eram alunos da Raquel, you were. Raquel. Vou arrumar as letras aqui, que meu teclado é horrível. You were Raquel's students. Vocês eram alunos da Raquel. Passado. Eram, tá? Então, o são, que seria o are, virou were. De novo, tá? É um verbo irregular, ele mudou. Bom, então falando de afirmativas, frases afirmativas, ou a gente coloca ed, ou a gente coloca d, ou a gente coloca ied, ou a gente tem que ficar esperto que alguns verbos mudam. Para ajudar um pouquinho a gente, tem a lista dos verbos irregulares, porque não tem como vocês saberem quais são, né? É uma coisa nova para vocês. Eu tô com essa lista que eu peguei aqui da internet, tá? Mas a que vocês têm lá na escola é bem parecido. Então, tem o verbo, tá escrito lá no de vocês, infinitive, mas é o verbo no infinitivo e o verbo no presente, tá? Sem conjugar. Past e participle. Participle não vamos ver ainda, tá? A gente vai focar nessa segunda coluna e vocês têm a verdinha lá, tem a tradução ainda para ajudar, tá? Então, a gente vai focar na primeira, que é o verbo no presente, na segunda, que é o verbo no passado, e na última, que é a tradução, tá? Então, se vocês estiverem pesquisando uma palavra, vocês olharam na frase e viram que ela não termina em ed, corre para a lista, porque se ela não termina com ed, ela é irregular, ela vai estar aqui nessa listinha, tá bom? Então, voltando lá nas nossas explicações, tá? Como eu faço uma frase negativa? Eu falo que não. No presente que a gente conhecia, ou a gente fala don't, ou a gente fala doesn't. She doesn't like popcorn. Ela não gosta de pipoca. I don't play soccer. Eu não jogo futebol. Então, ou é don't, ou é doesn't no presente. No passado, tudo isso aqui vira didn't. Então, colocou um didn't na frase, já sei que é passado. Então, se eu já mostrei que a frase está no passado, vem a boa notícia. Não precisa mais daquelas complicações aqui de IED, de lista de verbos irregulares, seja qual for o verbo, se vocês colocarem o didn't, ele volta para o presente, que a gente já conhece, tá? Então, ó, we didn't listen the call. A gente não ouviu a ligação. O celular tocou, mas a gente não ouviu a ligação. Didn't, já sei que aconteceu no passado, então o verbo que é ouvir a ligação fica no presente. Não bota ed aqui não, tá? Listen, né? Não precisa. Porque eu já coloquei um did que me mostra que é passado, tá? She didn't have a test. Lembra que eu falei para vocês aqui que o passado do have é had?
Só que se eu já usei o didn't para mostrar que é passado, deixa, não mexe mais na frase, senão fica muito passado. Deixa o have do jeito que a gente já conhece. Have mesmo. A mesma coisa serve para fazer pergunta. Então, quando eu for perguntar, lembra que a gente perguntava com do e com does também? Do you like broccoli? Does she study in colégio Montemor? Você gosta de brócolis? Ela estuda no colégio Montemor? A gente usava do e a gente usava does para perguntar. Do e does viram o que no passado? Did. Então, tudo isso aqui vira did. Então, qualquer pergunta que eu fizer em inglês, é só colocar o did na frente. Então, ó, did, mostrei que é passado. Did they talk to the teacher? Eles falaram com a professora? Por que você quer falar se o talk está sem ED? Porque eu já botei o did aqui na frente, já mostrei que é passado, tá? Então, ó, tira o ED, deixa o verbo, como a gente já conhece, porque já tem um did aqui. Did he go to school? Ele foi para a escola? Foi por quê? Porque é did, passado. Então, aqui, ó, eu não preciso pôr went, que é o passado do go. Deixa go mesmo, porque aqui eu já mostrei que é passado, tá? E aquela velha história. Perguntou com did, responde com did. Did they talk to the teacher? Eles falaram com a professora? Se eles falaram, yes. They did. Responde com o did que a gente usou para perguntar, tá? Sim, eles falaram. Eu já sei que esse did se refere ao verbo no passado. Did he go to school? Se ele não tiver ido para a escola, no, he didn't. Por quê? Porque aí agora eu tô falando que não, tô falando mais que sim. Então, o did tem que ser na negativa, então é o didn't que a gente vai usar. Negative, didn't. Só isso, tá? Agora, eu vou fazer aqui junto com vocês alguns exercícios, tá? Então, ó, put the phrases below in the simple past form. Vocês vão colocar essas frases abaixo aqui no passado simples. Elas estão no presente. A gente vai transformar elas em passado. She is a happy girl. Ela é uma garota feliz. Para a gente fazer isso, a gente tem que saber mais ou menos quem é quem na frase. She, as pessoas, os pronomes. Quem são as pessoas? Eu, você, ele, ela, nós, eles. Então, é he, she, it, they, we. Então, she, pessoa. Verbo, que é nele que a gente vai mexer. Verbo. Ela é uma garota feliz. Então, ela é, a gente tem que falar que ela era, certo? Para colocar isso no passado. Lembra que eu falei do verbo to be? Verbo to be é um verbo irregular. Ou a gente procura ele na tabela, então vocês vão lá. Verbo to be é is, né? Porque ele está conjugado, mas sem conjugar ele é o quê? Be. Então, ó, tá vendo aqui o be? Passado vira o quê? Was ou were. Como que eu sei quem é quem? Eu falei aqui, ó. Was and were. Então, vou voltar, vou até colocar aqui de novo, tá? O que era am vira was. O que era is também vira was. E o que era are vira were. Vou deixar aqui, tá? Então, se aqui tá falando que ela é, agora eu vou falar que ela era. Então, vamos lá. Ela é X. Ela era she was a happy girl. Certo? Então, eu vou até destacar, tá? O is virou was. Pronto. Vamos passar essa aqui para o passado. We, pessoa, nós. Stud, verbo. Nós estudamos à tarde. A gente tem que falar que a gente estudava à tarde. We. E agora, teacher, como que eu sei se study eu ponho ED ou não ponho? Na dúvida, a gente olha na tabela, tá? Vamos procurar. É por ordem alfabética. A gente vai procurar para S. Chegamos no S. Ó. R, S, tá? Say, see,
seek, sell, send, set. A gente está procurando study, tá? Do, say, shake, shine, shine, shoot, show, shrink, shut, sing, sit, slay, sleep, slide. A gente vai procurar até acabar o S. Não vamos achar, tá? Mas vocês vão procurar. Nossa, na tabela não tem study. Se na tabela não tem study, maravilha, porque ele é um regular. Então, a gente faz o quê? Coloca ED nele. Mas espera, tá? Termina com Y, não termina? Então, ó. O que vem antes do Y? A, E, I, O, U ou vem uma consoante? Consoante? É o D. O que a gente faz quando isso acontece? Ó, tira o Y, coloca aí e o ED. Então, ó, nós estudávamos in the afternoon. Pronto, transformei o verbo em passado. Então, o que é? Nós estudamos à tarde, virou nós estudávamos à tarde. De novo, tá? Eu vou sublinhar aqui para você. They are playing soccer. They are, verbo to be de novo. I am, you are, we are, they are. Volta lá em cima, tá? Como que fica are? O are vira were. Então, vamos lá. Se a gente olhar na tabelinha de novo, tá? Ah, temos que procurar quem? Verbo to be. Ou é was ou é were. Eu já deixei aqui facilitado para vocês, tá? Tudo que era... Cadê? Ah, é. Tudo que era am e tudo que era is virou was. E tudo que era are virou were. Então, they are, they were playing soccer. Sorry. Então, ó, eles estão jogando futebol, eles estavam jogando futebol. De novo, tá? Vou sublinhar aqui para vocês compararem. Ah, o que era are virou were, o que era study virou studied, o que era is virou was. A última, tá? You have a big backpack. Você tem uma mochila grande. A gente vai falar que você tinha uma mochila grande. Então, começa com a pessoa lá. A pessoa continua, tá? Você. Você tinha. Have. Have é regular ou é irregular? Não sei. Vai lá na lista. Olha, olha, olha. Se não souber, tá? Se você já lembrar, tá? Mas se não souber, procura na lista. Vai até a letra H. Procura aqui se tem have. Não vai ter, tá? Vai sim. Deixa eu achar ele aqui, perdão. Have. Opa, tem have aqui. Então, vamos olhar na segunda coluna, que é o passado, ó. Past. Vamos olhar como que o have fica. Virou had. Então, usa, tá? Ah, tá. O have fica assim. Então, vamos escrever ele lá. O you had. Continua. A big backpack. Você tinha uma mochila grande. Certo? Tirar ele. Não sei se fica nele. Então, de novo, tá? Vou sublinhar o have. E como que ele ficou no passado? Ficou had. Certo, gente? Agora, vamos fazer de diferente, tá? Now, use the same phrases, but in a negative form now. Então, agora a gente vai pegar essas frases aqui que a gente passou para o passado. E além de estar no passado, a gente vai colocá-las na negativa. Uau! Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai olhar os verbos. E a gente vai ter que fazer o quê? Colocar uma expressão de passado. Como que a gente faz a frase na negativa? A gente faz com didn't. Vocês lembram que eu falei? Colocou didn't, ou colocou did, tá? A gente já mostrou que está no passado. O que a gente faz com o verbo? Deixa ele no presente. Senão fica passado demais, né? Didn't listen, né? Didn't had. Não, tá errado. Fica passado demais. Né? Basta um sinalizador de passado. Então, ó, didn't, já mostrei que é passado, deixa o verbo no presente. Aqui, ó, she was a happy girl. Lembra que a gente pegou o presente, colocou no passado?
A gente vai fazer o contrário agora. Por quê? Porque a gente vai colocar o didn't. Então, colocou o didn't, volta o verbo para o presente. Então, vamos lá. Como é que fica essa frase? Sempre mantém a pessoa. She, we, they. A gente não mexe na pessoa, tá? Eu, você, ele, ela, continua na frase. Então, she was, tá no passado. Eu tenho que falar que é uma negativa. Já coloca o didn't logo depois de I, you, he, she. Logo depois das pessoas, já coloca o didn't. Ela não, ele não, nós não. E aí a gente coloca o verbo. Então, por exemplo, ela não era uma garota feliz. Ela não, já temos o ela e já temos o não. Como que eu era? Was. Só que eu tenho que voltar esse verbo para o presente, porque eu já coloquei um did aqui. Então, she didn't. Falei besteira. Vamos fazer essa aqui, ó. Já volto nessa, tá? Porque essa aqui é do verbo to be. We, copia a pessoa. Didn't. Já vou explicar por que eu pulei essa, tá? Eu coloquei ela aqui de propósito e quase que eu esqueci. Então, ó, we mantém, a pessoa sempre fica. Logo depois da pessoa, já coloca o didn't, para a gente já saber que é uma frase negativa. E o verbo volta para o presente. Então, study está no passado, volta o study para o presente. Lembra como que era aqui, ó? Ó, study, volta nele. Porque aqui já mostrou que é passado. We didn't study. Ah, Fernanda. Vou pular essa aqui também, tá? Porque essa aqui e essa aqui tem a mesma particularidade. Então, vou pular essa. You had a big backpack. Você tinha. Quem? Você. Mantém você. É negativo, o que a gente faz? Já coloca o didn't. Didn't. Aqui está no passado, mas aqui eu já coloquei passado. O que eu faço com o had? Volto ele para o normal. Qual que é o normal dele? Have. Então, ó. You didn't have a big backpack. Pronto, tá? Fizemos essa frase no passado, negativa. Fizemos essa aqui também no passado, negativa. Teacher, por que você pulou a primeira e a terceira? Porque a primeira e a terceira são, de novo, verbo to be. Was e were. Lembram deles? Aqui, ó. Was e were. Por que a gente não coloca didn't neles? Por isso que eu voltei, tá? O verbo to be, a gente não usa didn't. Mas por quê? Lembra que eu falei para vocês do do e do does? Do e does a gente usa com os verbos. Do you like? Does she have? Do you study? Do we have? Do we stay? Então, tudo quanto é verbo a gente usa do e does. O verbo to be, ele se vira sozinho, ele não precisa de do e does. Are you happy? Você está feliz? Eu usei do e does para perguntar. Ele não precisa de do e does. Ele se vira sozinho, a gente inverte as posições e ele já virou uma pergunta. Então, ele não precisa dos ajudantes, dos auxiliares. Na negativa, é a mesma coisa. A gente só vai inverter as posições. Então, não tem mais didn't, tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar... Cadê a frase? Aqui. A gente vai pegar o they were e inverte. Então, vai ficar... Were they? Lembra que a gente invertia o verbo to be? She is beautiful. Is she beautiful? Virou pergunta só para invertir. We are from Montemor. Nós somos de Montemor. Se eu quiser perguntar, o que eu faço? Inverto. Are we from Montemor? Passado, a mesma coisa. A gente inverte. Então, ó. Were they playing soccer? Então, o verbo to be no passado continua no passado. A gente não precisa voltar ele para o presente. Só que a gente tem que inverter. She was a happy girl. E aí, pensem um pouquinho. Como que eu vou transformar uma pergunta com o verbo to be, uma frase com o verbo to be, numa... Gente, estou falando de passado. Perdão. A gente vai negar aqui, ó. É negativa. Depois eu falo de pergunta. She was... Nossa, a gente tem que pôr na negativa, né? Eu estava pensando em outra coisa.
She was not. Então, negativa, bota um not. Não é didn't, tá? De novo, o verbo to be se vira sozinho. É isso mesmo que eu falei. Então, ó, bota um not. Aqui tem um not escondido, a gente bota um not aqui também, tá? She was not a happy girl. Beleza. Aqui, tá? They were... Fiz uma confusão, né? Espero que vocês entendam. They were not playing soccer. Até eu confundi, vocês estão vendo, né? Virou negativo. O que a gente pode fazer com esse was not? A gente pode transformar ele em wasn't. Que é juntar o was com o not e deixa um pouquinho mais curtinha a palavra. Então, tanto faz escrever was not como wasn't, tá? Os dois estão certos. Aqui é a mesma coisa. Eu posso juntar o were com o not, que vira weren't. Aqui tá certo, aqui também. Aí vocês escolhem o jeito que vocês acham mais fácil, tá? Porque as duas estão certas. Às vezes, quando a gente está aprendendo, é mais fácil usar o not separadinho, porque a gente tem aquela ideia clara de que not é não, então botei not negativo. Mas presta atenção. Só pode pôr was not, were not no verbo to be. Nos outros verbos é didn't mesmo, tá? E aí já é passado. E quando usa didn't, deixa o verbo no presente. Quando a gente usa o verbo to be, was not, ele é o próprio verbo, ele é o próprio sinal de passado, então ele continua no passado, certo? E aí as questions forms. Ah, não, as questions forms a gente falou. Vamos falar de question forms aqui, ó. Now, change. Vamos falar de question já. Eu não pus de question. Agora a gente vai pegar a frase que está na afirmativa e pôr na negativa. Então, ó, he got a cold. Ele, lembra sempre como começa com as pessoas? Pegou um resfriado. Pegou. Como que a gente vai falar que ele não pegou um resfriado? He, deixa o he lá, lembra? A pessoa sempre fica. Negativa, didn't, já logo depois. He didn't. Então, tem que voltar o verbo para o presente, né? Porque não é verbo to be. Volta ele para o passado, porque eu já usei o didn't. Vamos ver o passado do got? Procurando. Se achar o got lá, aí vocês vão usar a primeira coluna, tá? Que é o verbo no presente. CDF. Ó, got. Como que é o presente dele? Get. Então, vamos lá. He didn't get. De novo, tá? Vou destacar aqui. A cold. Tá? Então, gente, sempre é isso. Resumindo, verbos no passado, coloque ED. Se o verbo não é com ED, olha na tabela. Se ele não tiver com ED, vocês vão usar aqui, ó, a segunda coluna, que ele vai mudar. Frase negativa, coloca didn't e deixa o verbo no presente. Pergunta, coloca did na frente e deixa o verbo no presente. E, se for o verbo to be, não usa didn't e não usa did. Usa ele no passado, ó, vocês vão usar ou was ou were. Na negativa, was not, were not. E na pergunta, eles vão para frente da pergunta, tá? Assistam essa aula, ficou um pouco longa, eu até queria diminuir um pouquinho, mas não deu, tá? Assistam essa aula quantas vezes for preciso e na semana que vem vocês me falam como é que ficou, tá bom? Eu espero que ajude bastante. Eu vou tentar tirar as dúvidas o máximo que eu puder de vocês, a gente tem que caminhar com a apostila, mas eu também não quero deixar vocês com dúvida, por isso eu fiz essa aula, tá? E qualquer coisa vocês vão me falando, a gente vai corrigir os exercícios, façam o exercício lá, que é a avaliação contínua, e depois vocês me falam como que tá. Se tá difícil, se tá fácil, e a gente vai, tá bom? Bye, bye. Take care, guys. See you.